bem? Vamos falar mais um pouquinho de sistema de equações. Então, pessoal, fazem exatamente 13 dias que eu e minha prima decidimos lançar um desafio pra gente nessa quarentena, né? A gente viu que tava engordando muito, então a gente decidiu dar uma movimentada no corpo para ver se a gente volta à nossa forma anterior a essa quarentena. Então a gente sabe que, de acordo com os registros aqui na minha Bibend, né, que vai registrando quantidade de quilômetros que eu tô caminhando esses dias, a gente sabe que nesses 13 dias a gente já percorreu 100 quilômetros, certo? De caminhada. E aí a gente tá treinando todos os dias. Sendo que tem alguns dias que eu treino só, caminho só, e tem alguns dias que eu caminho com a minha prima. O que eu sei é que sozinha eu caminhei 5 quilômetros. E com a minha prima, caminhei sozinha, eu caminhei 5 quilômetros. E com a minha prima eu caminhei um total de 10 quilômetros. Então, a situação é a seguinte. Sabendo que nesses 13 dias eu caminhei um total de 100 quilômetros e que sozinha eu caminhei 5 quilômetros e com a minha prima eu caminhei 10 quilômetros, eu quero saber quantos dias que eu caminhei com a minha prima. Deu para acompanhar a ideia? Então, ó, a gente caminhou por 13 dias, certo? Eu caminhei por 13 dias. Eu sei que nesses 13 dias eu fiz um total de 100 quilômetros, sendo que 5 quilômetros foi eu sozinha e 10 quilômetros foi eu e ela. Então, quando eu tô sozinha, eu caminho 5 quilômetros. Quando eu tô com a minha prima, por ter aquele estímulo, né, das duas estar fazendo a caminhada juntas, a gente caminha 10 quilômetros. Então, se hoje eu caminhar sozinha, eu vou caminhar 5 quilômetros. Se hoje eu caminhar com a minha prima, eu vou caminhar 10 quilômetros. Eu sei que nesses 13 dias eu caminhei um total de 100 quilômetros. A pergunta é: quantos dias eu caminhei com a minha prima? E aí? Consegue pensar em alguma ideia? Observe que acontece muito disso no FSA. A gente não tem a equação para simplesmente aplicar o método da adição e descobrir o valor de x e y ou das minhas incógnitas que podem ter qualquer outras letras, certo? A questão é entender o problema, montar o sistema de equações e a partir de então resolver. Então a gente está numa era que só fazer conta não é suficiente, a gente precisa começar a pensar, refletir sobre os problemas que nos são propostos. Então, recapitulando, eu e minha prima caminhamos alguns dias juntas, alguns dias separadas. Quando eu caminho sozinha, eu caminho 5 quilômetros. Quando eu caminho com ela, a gente caminha 10 quilômetros juntas. A gente já caminhou por 13 dias e a gente fechou um total de 100 quilômetros. A minha pergunta é: em quantos dias que eu caminhei com a minha prima? Então, bora montar o problema? Ó, eu sei que tem dias que eu caminho só, tem dias que eu caminho com ela, certo? O que eu sei de início é que sozinha, mas com ela, a gente tem um total de 13 dias. Então, eu quero saber quantos dias eu caminhei com ela. Não sei. Se eu quiser saber quantos dias eu caminhei sozinha, digamos que eu também não soubesse, certo? Então, eu vou chamar a quantidade de dias que eu caminhei sozinha de x e a quantidade de dias que eu caminhei com ela de y. Então, eu sei que sozinha, os dias que eu caminhei sozinha, mais os dias que eu caminhei com ela, resultam em 13 dias, certo? Eu sei que sozinha eu caminhei 5 quilômetros. Então, a gente tem, ó, 5x.
5 quilômetros vezes a quantidade de dias que eu caminhei sozinha. Mais 10 quilômetros vezes a quantidade de dias que eu caminhei com ela. Eu sei que 5 quilômetros vezes a quantidade de dias sozinha, mais 10 quilômetros vezes a quantidade de dias com ela, e isso me dá um total de 100 quilômetros. Então, a partir do problema, a gente conseguiu expressar isso em uma relação matemática, e a gente montou um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, é aquela ideia. Eu gosto de usar método da adição. Eu preciso cancelar uma letra, ou a X ou a Y. Eu vou cancelar a que eu quiser, tá? Não importa se você cancelou aí uma letra, que eu não cancelei aqui primeiro, a gente vai obter o mesmo resultado. Eu sempre olho para de baixo e vejo qual é o menor valor. Eu vejo que 5 é o menor valor. Então, dessa vez, eu vou cancelar primeiro o X. Para cancelar esse X aqui, que aqui na frente tem o número 1 e aqui também tem o número 1, eu preciso que aqui em cima fique menos 5. Por quê? Menos 5, já que é o método da adição, mais 5 vai ser nada, vai morrer. Eu vou anular o X. Então, para isso, eu preciso multiplicar toda a primeira equação por menos 5. Então, ó, mais com menos é menos, 1 vezes 5 é 5, menos 5x. Mais com menos é menos, 1 vezes 5 é 5, 5y. Mais com menos é menos, 13 vezes 5, e aí você faz a continha de 13 vezes 5 e vê que o resultado é 65. Dica: tá positivo, não multiplicou por um valor negativo, fica negativo. Tá positivo, ficou negativo. Era positivo, ficou negativo, ok? E aí essa segunda equação eu vou repetir, ó. 5x mais 10y igual a 100. Método da adição. Então agora a gente vai resolver, ó. Vou chamar o x de batata. Devo 5 batatas, tenho 5 batatas. Se eu devo 5 e tenho 5, não vou ficar com nada. Vou chamar isso aqui de maracujá agora. Devo 5 maracujás, tenho 10 maracujás. Se eu devo 5 e tenho 10, pago os 5 que eu estou devendo e vou ficar com 5 maracujás. Devo 65 e tenho 100, aí você ou faz a subtração de 100 menos 65, ou você pensa, né? 65 para chegar em 100. Aí você vai chegar à conclusão que esse resultado vai ser 35. Ou faz 0 menos 5, não dá, vou pedir ao 0. Eita, mas 0 não pode emprestar. O que o 0 faz? Ele pede emprestado a 1, que fica com nada. Aqui fica com 10. E aí, esse 0 pode pegar emprestado com 10, que vai ficar com 9. E aqui fica 10 menos 5 é 5. 9 menos 6 é 3. E aí chega ao mesmo 35 que eu tinha acabado de falar. Eu sei que a operação entre x e y é multiplicação. E o oposto da multiplicação é a divisão. Então, para isolar esse valor de y aqui, ó, eu vou dividir os dois lados por 5, porque o oposto da multiplicação é a divisão. E aí, 5 dividido por 5 fica 1. Aí vai sobrar o y. E 35 dividido por 5. Se não quiser fazer esse processo aqui, tudo bem. É só você lembrar que se está multiplicando, o inverso é divisão. Então, fica 35 sobre 5. Fazendo essa continha, você vai descobrir que y vale 7. Então, y é a quantidade de dias que eu caminhei com ela, ó. Sozinha foi x, com ela foi y. Então, com a minha prima eu caminhei 7 dias. E sozinha, olha, se sozinha, mais com ela foram 13 dias, e eu sei que com ela, que é meu y, foram 7, quantos dias caminhei sozinha? Aí eu faço 13 menos 7. E aí eu vou obter que foram 6 dias sozinha. 6 mais 7 dá um total de 13 dias. E aí, se eu olhar para a segunda equação, ó, eu vou ver que vai dar certinho, ó. 5 quilômetros vezes 6 dias sozinha, mais 10 quilômetros vezes 7 dias com ela. Isso me dá um total de 100 quilômetros de caminhada. 5 vezes 6 é 30, mais 10 vezes 7, 70, o que totaliza os 100 quilômetros. Então, a gente respondeu o nosso sistema
corretamente. Lembra que o valor que eu encontro no x e o valor que eu encontro no y, quando eu substituo na primeira equação, tem que dar certo. Como deu certo aqui, ó. O x foi 6, o y foi 7. 6 mais 7 dá 13. E quando eu substituo na segunda equação, também tem que dar certo. O x foi 6, o y foi 7. Quando eu coloquei aqui em cima, deu 100, que era o que tinha que encontrar. Então, quando isso acontece, a gente encontra a solução correta do nosso sistema linear.